Pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual vamos falar hoje sobre potência elétrica e energia elétrica. Assim, potência a gente vai ver em várias partes da física, energia elétrica acho que também, e na química também, mas é um assunto que despenca no Enem, e a parte boa disso tudo é que é muito simples, é muito fácil. Enfim, vamos lá. A potência, então, vai ser a rapidez que um trabalho é realizado. Como assim? Quando a gente fala da potência de um carro, até de pessoas, né? Por mais esquisito que seja, seria a eficiência dessa pessoa, né? Não sei se eficiência seria o termo certo, né? Mas o quanto ela consegue realizar uma coisa em um tempo curto. Então, vai ser o trabalho, e lembrando que trabalho, ele equivale, né, à energia, por um intervalo de tempo. Sendo que no sistema internacional, essa potência, o sinal vai ser o watt, né? Em homenagem ao... Ai, foi um homem lá, acho que fez um motor, se não me engano. Que vai ser CW. E aí, a partir da, das fórmulas que a gente foi vendo, né? A gente consegue calcular essa potência. Sendo que a potência vai ser, então, ou esse trabalho pelo tempo, ou também pode ser a corrente pela DDP, ou então substituindo, né, pelaquela fórmula do Uri. Eu não fiz aqui toda a demonstração de como se chega nessa fórmula, que eu acho que perder de tempo, sabe? Nunca vão pedir isso pra você. A não ser que você entre numa faculdade e tal, e eles peçam isso na faculdade, mas pensando em Enem, você tem que saber a fórmula e aplicar ela, né? Então, ou pode ser o π, ou pode ser o PRI ao quadrado, ou pode ser o P o ao quadrado sobre resistência. Então, é basicamente isso. E eu coloquei alguns exercícios a mais, assim, só para a gente pensar, né, como que vai usar. Essa caiu no Enem, acho que em 2016. Enfim. Uma lâmpada LED, né, Dionísio emissor de luz, que funciona com 12 volts e uma corrente contínua de 0,45 amperes, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela LED? Então, você já deve ter passado por isso, né? Provavelmente, em uma situação em que você usava uma lâmpada incandescente e tal, e aí pelo fato dela gastar muita energia, como vocês podem ver, né? Se a potência e energia pelo tempo, observe que a energia dela é 60 watts, ou seja, ela gasta maior energia em um determinado intervalo de tempo para emitir luz. Lembrando que aquela incandescente, aquela normalmente avermelhada, redondinha, gordinha, que, sim, ela produz muito calor, né? E a intenção da lâmpada não é essa, né? É muito mais energia luminosa. E aí a gente vai fazer uma substituição pela LED. Então vamos calcular a potência dessa LED, né? Eu coloquei um PLED. Que a gente pode colocar ou calcular pelo π, ou pelo PRI ao quadrado, ou pelo P ao quadrado sobre R. Como a gente tem o DDP, né, que é 12 volts, e a corrente contínua, né, que vai ser a mesma corrente que vai estar passando por essa outra lâmpada, então, vamos lá, π, corrente 0,45 pelo U, que vai ser o 12. O 0,45 por 12 é igual a 54 watts. Então, repare a diferença. Uma lâmpada LED ela tem 5,4 watts. E aí, o que o exercício pede não é isso. Se você parasse aqui e fosse aqui, tipo, nas alternativas, ia estar lá esse valor e na ansiedade você poderia acabar marcando. Então, é por isso que é bom prestar atenção e até assinalar, né, o que é realmente importante, o que o exercício realmente pede. Porque o que ele pede é o valor da redução de potência, ou seja, a diferença, o quanto que a gente está reduzindo de potência nisso tudo. Então a gente vai pegar esses 60 watts, né, que é da lâmpada incandescente, e tirar esse 5,4, resultando assim, então, em 54,5 watts. Que essa foi, então, a diferença de potencial, ou diferença de potencial não,
o valor da diferença de potência entre essas duas lâmpadas durante essa troca. Então, dando assim na alternativa A. Um outro exercício, né, de potência é esse. Um eletricista deve instalar um chuveiro que atenda às especificações. 220 volts, então no DDP vai ser 220, para 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, ou seja, não vai ter uma rede em que vai ter, sei lá, a geladeira em paralelo ou alguma outra coisa. Muito dificilmente vai ter uma coisa em série, entende? Vai ter uma rede só do chuveiro para evitar picos, com fios de diâmetros adequados e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próximo a 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas, e devem desarmar sempre que houver passagem de uma corrente superior à permitida no dispositivo. Eu não sei se vocês já viram um disjuntor, tem até no chuveiro. É um trocinho, é bem pequenininho, que tem parece vários fiozinhos. E aí se você passar a corrente prevista, ele queima. Sabe, queimou o disjuntor do chuveiro. É isso. Pra que serve? Proteção, pra não passar um... Pô, é muito mais fácil você trocar um disjuntor de um chuveiro do que comprar um chuveiro novo, é mais barato. E é pra isso que serve. E evita acidentes, sabe? Imagina, passar uma corrente mó autona em determinado dispositivo, eu acho que pode até pegar fogo. Enfim, para fazer uma instalação segura desse chuveiro, então, qual que vai ser o valor máximo dessa corrente? O valor da corrente máxima do disjuntor. Então, o que a gente pode assinalar? As especificações desse chuveiro, né? Então, a gente sabe que o DDP dele é 220 volts. A potência pode ser desde 4.400 watts a 6.800 watts, só que, como ele quer a corrente máxima, a gente vai pegar a potência máxima. Lembrando que, por exemplo, a primeira fórmula, π, né? Potência é igual a corrente pelo DDP. Ou seja, a potência é diretamente proporcional à corrente. Então, quanto maior a potência, maior vai ser a corrente. Então, se eu tiver minha potência máxima, eu vou ter minha corrente máxima. Então, vamos primeiro calcular qual que vai ser a corrente máxima que vai estar passando por esse chuveiro, para depois a gente calcular o valor da corrente máxima do disjuntor, que é isso que o exercício pede. E deu uma gaguejada. Então, vamos lá. Nesse caso, também dá para aplicar o π. A potência máxima é igual a o I máximo vezes o DDP, que não vai mudar. Se a gente passar a diferença de potencial dividindo, a gente vai isolar a corrente máxima. Então, os 6.800 watts dividido pelo 220. Isso dá aproximadamente 30,9 amperes. Como a tolerância do disjuntor para essa corrente é próxima de 10%, a gente vai ver, então, quanto que vai ser, então, essa corrente máxima, levando em conta esses 10%. Então, eu multipliquei por 1,1. Se eu multiplicasse só por 1, é como se eu fosse, o 100%. Mas como eu quero ver esses 10%, né, então, seria o 1,1. Ou então, um trabalho muito mais braçal e demorado seria você pegar esse 30,9, calcular os 10%, né, que seria, então, 3,09 e somar a esse 30,9. Isso. E a gente chega nesse resultado, então, de 33,99 ampere. Como a gente chega nesse resultado e se depara aqui com as alternativas, o mais próximo, então, vai ser o 35 amperes. Não dá o valor exato, né, mas o próprio exercício fala que a tolerância é próxima dele. Então, por isso é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Enfim.
E agora vamos falar um pouco sobre o cálculo da energia elétrica. É muito comum o exercício sobre isso, até porque está muito no nosso cotidiano, então assim, vinha a conta lá da Energisa, vai estar lá o gasto de energia e tal. E como a gente vai calcular essa energia? Bom, lembra que potência é energia pelo tempo? Ou trabalho pelo tempo? Então, para calcular energia vai ser muito simples, é só isolar a energia e o tempo, então, que estava dividindo essa energia passa para o outro lado, que vai estar se multiplicando com a potência para a gente chegar nessa energia. No sistema internacional, a energia é dada em joule, só que é muito mais comum a gente ver no cotidiano o símbolo quilojoule por hora. Né? Porque se a gente for ficar trabalhando por segundo, joule, assim, vai dar números muito grandes. E esse quilowatt-hora, ele simplifica muito a nossa vida. E aí, 1 kWh vai equivaler então a 3.600.000 joules. Como eu cheguei nesse valor? Bom, vamos primeiro trabalhar então o watt-hora, né? O watt de potência, o hora do tempo. Vocês concordam que a partir do momento... Vamos pegar o sistema internacional. Eu tenho... Se a gente fosse multiplicar aqui, a energia então seria o joule, a potência watt e o tempo em segundo, certo? A partir do momento que eu passo segundo para hora, uma hora equivale a 3.600 segundos, beleza. E quando eu coloco esse K, né, de quilo, lembra aquele eu falava do mili, micro, nano, pico, quilo, mega, acho que é quilo, mega, gigatera. E aí o quilo equivale a 10 elevado a 3. Então vai ser o 3.600 dessa hora, né? 3.600 segundos, vezes o quilo, que são esses 3 zerinhos, que é o 10 elevado à terceira. Por isso que 1 kWh vai ser igual a 3.600.000 joules. Entende? Que esse hora, então eu estou substituindo esse hora vai ser equivalente a 3.600 segundos. E o quilo, que eu coloquei na frente, né, desse watt-hora, esses 3 zeros. Então, o joule é equivalente ao watt por segundo, e aí, a partir do momento que eu coloco quilowatt-hora, vai ser esse 3.600.000 joules. Espero que tenha sido um pouco mais compreensível. Enfim, vamos lá. Em um dia frio, certo chuveiro elétrico é ligado para dissipar uma potência de 7.000 watts. Se o tempo que ele permanece ligado é de 10 minutos, a energia elétrica que consome em kWh é de... Então, ele quer saber a energia elétrica. Energia, então, é potência pelo tempo. Potência, 7.200 watts. E o tempo é 10 minutos. Ele quer o resultado em kWh. Então, já vamos tentar trabalhar com hora. Vocês concordam que 10 minutos equivale a 1/6 de hora? Porque uma hora a gente tem 60 minutos, 10 minutos, então vai ser 1/6. Então, eu vou estar multiplicando esse 7.200 vezes 1/6. Eu vou dividir, né? Então, esse 7.200 pelo 6, ficando 12.000 watt-hora, certo? Só que ele quer em quilowatt-hora. Então, para a gente ter esse quilo, para a gente colocar o casinho aqui, a gente vai ter que acabar dividindo aqui embaixo por 10 a terceira, que é o que vale ao quilo. Por isso que a gente chega no 1,2 kWh. É como se, não necessariamente dividindo, né? Mas a gente pode substituir, né, o quilo equivale ao 10 elevado à terceira. E quando a gente coloca um 10 elevado à terceira aqui, a gente teria que pular, né, para 1, 2, 3 casas à esquerda, ficando 1,2 kWh. O que dá a alternativa E. E por hoje foi isso, pessoal. Foi uma aula bem curta, porque é uma matéria assim, muito simples e fácil. E aí, o que eu quero que vocês lembrem, então, são as fórmulas, né, da potência elétrica, o π, o πr ao quadrado e o p e o u ao quadrado sobre r. Essas duas últimas é um pouco mais difícil de cair, mas decorem. Vai ter isso provavelmente na lista de exercício de vocês. E também
do cálculo de energia. Talvez vocês não decorem esse número, né? Que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Mas se você conseguir chegar nele, né? Lembrar que essa hora aqui equivale a 3.600 segundos e o quilo é o 10 a terceira, vocês conseguem fazer os exercícios, então. E foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.